sobre o experimento dos anéis de Newton, né? Como determinar o raio dos anéis. Então aqui é um esquema, eu peguei lá do livro, inclusive, do experimento, né? Nós temos a placa de vidro, sobre ela. Eu tô só sem noção da minha bateria de notebook, se de repente sumir, foi o notebook que apagou. Que eu tô sem conectar a bateria. Nós temos aqui a lente tocando a placa de vidro, e reparem aqui, ó, é a camadinha de ar que eu falei com vocês. Aqui o que acontece? Nós temos uma camada com espessura variada, né? Ela é bem fininha aqui no encontro da lente e vai aumentando à medida que eu saio do centro da lente. O resultado disso é o padrão formado nas franjas. Reparem que eles não são padrões regulares. Lá no exercício anterior, se eu estou falando de uma placa plana, as franjas estão espaçadas igualmente. Não tem diferença. É tudo igualzinho. Aqui não. Como tem camada com espessura variada, o caminho óptico é variado e o raio das camadas é diferente. Tá vendo? Parece uma impressão digital, né? Aí, com o detalhe, né? Qual o esquema? Com certeza. Não, e fica uma imagem belíssima, né? Tem muitas imagens dessa aí na... Se eu não me engano, eu acho que eu separei um vídeo lá entre aqueles vídeos que tem alguém conduzindo o experimento. Fica uma imagem muito bonita. Essas franjas aqui são um detalhe, geralmente elas são muito estreitas, tá? Essa imagem aqui possivelmente é uma imagem ampliada. Às vezes é preciso até um microscópio para conseguir enxergar essas franjas aqui. Elas ficam muito estreitas mesmo. E aqui só alguns detalhes, né? O esquema é proposto na ideia do seguinte, que a razão entre o raio da franja comparado ao raio da lente tem que ter uma relação de distância muito grande, ou seja, o raio da lente tem que ser muito maior do que os raios das franjas. Aí a gente vai chegar à conclusão que esse experimento precisa ser conduzido com lentes realmente muito grandes, lentes aí com raio de curvatura 3 metros, 2 metros, é muito longe do que a gente usa nos nossos olhos, inclusive, que está na ordem de centímetros, né? Então, seguindo adiante, como que a gente vai equacionar? Primeiro, a nossa grande pergunta aqui, analisando... Oi, pode mandar. Não, é só voltando lá, você explicou tal, mas essa relação aí do raio e esse Rzão aí, no caso seria um seno, é bem menor que 1, acho que você vai explicar agora, né? Sim, mas não é diferente daquela história do seno. Aqui a gente só está dizendo o seguinte, que essa distância aqui, na figura, isso não está visível, tá certo? A proporção da figura não é real. O R, que é o raio de curvatura da lente, ele é muito maior do que o raio das franjas. É isso que significa essa expressão aqui. Só que ela está condicionada aqui de um jeito malandro, mandrake, para ajudar a gente aqui na matemática. Por isso que ela está assim. O próprio livro traz assim, eu tenho cuidado de trazer como está lá, para vocês terem o mesmo padrão. Mas essa expressão está dizendo basicamente isso, que o raio de curvatura da lente, que é essa distância aqui, ou essa daqui, ele é muito maior, tipo 1000 vezes maior do que essa distância aqui, ó. Tipo, se essa aqui for 1 metro, essa aqui é 1 milímetro. Você entende? É isso que está dizendo essa expressão aqui. E aí, sobre as camadas, nós temos lente, que é de vidro, camada de ar, e vidro de novo. Então a gente está olhando para cá, né? Lente, vidro, ar e vidro de novo. Então aquela relação que a gente discutiu de defasagem, como que fica aqui? Tem defasagem de 1 para 2? Não tem, exercitando a participação, né? em classe virtual. É 0. E de 2 para 3, aí o que acontece? Aí tem. Aí agora temos defasagem. Então, passando a nossa expressão geradora, 2 vezes D, lembrando que D tem espessura variável, a gente vai precisar determinar uma expressão parametrizando isso. Parcela 1, 0, mais parcela 2, lambda n. Como a gente está perguntando das franjas claras, são aquelas que refletiram, então a nossa condição de trabalho vai ser essa daqui. Seguindo então adiante, já organizei as parcelas, passei ali o lambda para o outro lado, só para a expressão ficar uma expressão mais finalizada. A gente vai guardar essa expressão por hora, deixa ela guardadinha aqui na carteira, eu vou trazer ela aqui para cima. Voltando aqui à nossa análise. Voltando à nossa análise, o que a gente vai acontecer? A gente precisa condicionar e parametrizar qual é o raio aqui
de cada franja colorida, clara, em função da espessura. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Aqui nós temos um triângulo que está seguindo a dinâmica, né? X está um pouco fora, mas o X é essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, até esse ponto. Daqui para cá nós temos D, como está dimensionado na figura. Então, teorema de Pitágoras, né? Raio de curvatura da lente ao quadrado é igual ao cateto oposto a esse ângulo ao quadrado, mais essa distância aqui que eu chamei na figura de x, mas você já pode pensar que tudo isso aqui é r, então x fica sendo r, que é tudo isso, menos o d. Então tá aqui, é igual a r menos d, tudo ao quadrado. Então, repetindo, teorema de Pitágoras, raio de curvatura ao quadrado é igual a raio da franja ao quadrado mais o x ao quadrado, sendo que x é igual a r, que está aqui também, ó, menos o d. Seguindo a corrente um pouquinho, passei o r para cá, só para melhorar o condicionamento, e na sequência eu vou tirar esse quadrado para cá, passando como raiz, e aí a gente vai ficar com uma expressão direta para d. Resolveu o problema ainda não, algumas passagens ainda, mas já chegamos a algo mais palpável para parametrizar essa espessura aqui e encaixar ela na expressão acima. Então, andando um pouco mais adiante, o que eu vou fazer? Trocar figurinhas com termos que são repetidos. Então, pegando aqui o R, por exemplo, o que a gente pode fazer? É uma manobra bem comum, um mandrake bem comum aí do cálculo, que é dividir todo mundo aqui por R ao quadrado, né? E aí eu fico com R solteiro aqui, solto, dentro da raiz, esse R pode sair da raiz operado, né? Operado como raiz quadrada. Então eu vou ficar aqui no radical da raiz, apenas o termo 1 menos R ao quadrado sobre R. Seguindo adiante, o que acontece? A gente precisa sair desse entreveiro aqui, né? Sair desse encravo aqui. A gente chegou nessa expressão, passando a raiz para cá, né? Depois que o R passou subtraindo, e estamos na intenção de chegar numa expressão que valha para o limite que a gente está utilizando. E lembrando, o limite utilizado é a razão de R para R ser muito menor que 1. Então, como que a gente consegue encontrar esse limite? Utilizando uma expansão de binômios. Lembrando que essa expansão funciona ali como um zoom, né? Vamos dar um zoom nessa expressão e olhar ela de perto. Por que a gente está dando um zoom? Porque a gente está interessado, vou voltar um pouquinho aqui a figura, no limite das primeiras franjas. Reparem que as primeiras franjas elas têm uma diferença em relação às demais. Que diferença é essa? Vocês percebem? As mais próximas do centro são o quê? São mais distantes, os raios são maiores. À medida que eu vou chegando na borda, a distância é praticamente invisível, então eu não consigo mais enxergar. Então, esse limite também está expresso ali. Voltando então para onde a gente parou, nessa expressão aqui, eu vou aplicar uma expansão. Com a expansão, consigo distribuir melhor a expressão e aplico ali o limite. Então, teorema binomial, tá? Binomial, perdão. Tá lá no final do livro, não lembro, faltou anotar a página para vocês aqui. Mas ele funciona o seguinte: quando eu tenho um padrão de 1 mais x ou 1 menos x, aqui inclusive acho que eu fiz uma passagem de não trocar o sinal, vou conferir com vocês. Mas o padrão é, na primeira ordem nós temos 1 mais radical vezes o argumento sobre o fatorial de 1. Geralmente a gente para nessa parcela e ignora as superiores. Fazendo a mesma substituição, eu já fiz direto aqui, acho que foi isso que eu poderia ter feito mais detalhado. Aqui, ó, nós temos 1, no caso é menos, né? Menos o x. Aqui o que vai acontecer? O resultado, esse menos vai aparecer aqui, ó. Quando eu expandir para termos negativos, o que vai acontecer é que ele vai ficar intercalando, tá? Aqui vai ser positivo, negativo, ou seja, aqueles termos que forem ímpares ficarão com um sinal negativo. Como a gente para aqui já na segunda ordem, a gente nem vê os demais, mas o primeiro aqui não será positivo na nossa substituição, é o que eu vou apresentar aqui agora. Como que ele apareceu, Milton? Mas tem uma soma, né? No item anterior tinha menos, né? Então menos com menos nós temos mais. E aqui nós temos mais com menos, menos. Então um menos, um zero, expressão resultante aqui. Nos resta então que D parametrizado fica sendo R ao quadrado sobre 2Rzão. O que eu vou substituir aqui, ó. Posso passar adiante?
sim. Qualquer dúvida a gente volta, tá? E discute. Então, substituindo o D aqui, já finalizando, 2R² sobre 2R igual a M menos 1 meio lambda N. Substituindo os valores, nós temos então que R² é igual a Rzão, M menos 1 meio lambda N. Então nós temos aí uma expressão que representa para nós o raio de cada franja clara que vai aparecer aqui em função de índice, ou seja, primeira franja 1, franja 2, franja 3, do raio de curvatura da lente, ou seja, o raio de curvatura da lente afeta o tamanho das franjas ali realizadas, que eu comentei agora há pouco, e lambda N, lambda dividido pelo índice de refração, nesse caso o índice de refração do próprio ar. Um comentário relevante sobre esse experimento. Esse experimento pode ser utilizado como forma de se determinar índice de refração. Então, é uma possibilidade, né, técnica de se realizar com esse experimento. Não é apenas um folclore, né, como às vezes pode parecer, mas não, é algo realmente e que traz também uma forma de modelar o sistema de forma bem interessante.